100%. Se cair ou falhar, entendam. Crianças, para a gente terminar então nossas aulas de colisões, que é aquela quantidade de movimento, impulso, repassei um pouquinho do texto da aula passada, porque isso aqui a gente já tinha visto no finzinho da aula, não é isso? Se vocês estiverem aí copiando no caderno. O que são colisões? São situações em que dois corpos ou partículas, até mais que dois corpos, colidem no sistema e nessa colisão há uma interação de forças de altíssima intensidade. Então, as forças que vão surgir são da interação colisional. Pode ter força externa ajudando no processo? Pode. Só que essa força externa vai ser muito baixa comparada com as forças internas. E isso a gente aprendeu, que quando essa situação ocorre, não existe impulso. Então, eu deixei aqui o espacinho para colocarmos. Então, quando as nossas forças internas são maiores que as forças externas, a resultante dessas forças dá zero, e isso implica que o impulso resultante é nulo. Logo, a variação da quantidade de movimento no sistema é nula. Tudo isso nós vimos na última aula. Tá? E aí, com a consequência dessa variação da quantidade ser zero, o início é igual ao fim. Então, a gente vai dizer que a quantidade de movimento que a gente tem antes, tem depois. Aí eu coloquei para vocês no caso unidimensional, que é o caso mais clássico dos vestibulares padrões. E, para poder dar uma bagagem boa para entender colisões, é o melhor. Tá? Então, a gente tem dois corpos A e B em movimentos na mesma direção e sentido, de maneira que o A esteja mais rápido que o B. Então, ele vai se aproximar do B, ele vai colidir. Vocês devem lembrar, vamos pôr aqui o processo da colisão. Então, o A colide com o B. Deu a colisão e depois ele se afasta. Aí a gente discutiu na aula passada o processo da aproximação, do afastamento, da colisão e da restituição. Estão lembrados? Ainda fiz o mesmo desenho e dividi ele em etapas. Tá? Então, o que a gente tem? Que os corpos eles trazem muita energia cinética com eles. Colidem. Nessa colisão, a energia cinética é transformada em energia potencial elástica. E aí essa potencial elástica volta a ser cinética. Esse voltar que é um pouquinho diferente. Porque o que pode acontecer? Ela voltar integralmente, ela voltar parcialmente, ou ela simplesmente ter a máxima perda possível de energia. Ele tem uma energia de 100 joules e sai com 5 joules de energia. Perde bruscamente ou brutalmente. Tá? Então, isso tudo é o que a gente vai discutir hoje. Que tipos de colisões são essas? Para poder determinar a parte matemática, a quantidade de movimento antes é igual a depois. Antes, a quantidade de A mais de B. Então, MVA mais MVB. Lembrar que quantidade de movimento, vou fazer um balãozinho de novo, que quantidade de movimento é MV, e essa quantidade se conserva sempre. Beleza? Sempre temos a conservação. Colidiu, deu choque, depois a gente analisa as energias. O que vai acontecer em termos de quantidade de movimento? Se conserva. E aí eu tenho o MA, V''A, MB, V''B. Como as massas aparentemente não mudam, essas velocidades depois estão condicionadas à colisão. Se a velocidade A for de 5, for de 10 e a B de 5, colide, eu vejo que a de A é de 5. Então ela era de 10 e B era de 5.
Agora A é 5. Qual vai ser a velocidade de B? Pode ser que seja 10. E se for 10, teve uma conservação de energia, não perdeu energia. Se essa velocidade for de 8, perdeu parte de energia. Se essa velocidade virar 1, aí perdeu muita energia. Tá claro isso? Então as velocidades nos condicionam ao tipo de colisão que teve. A forma matemática é essa. Então, para poder saber o tipo da colisão, a gente calcula o coeficiente de restituição. Esse coeficiente de restituição é dado pela velocidade relativa de afastamento, pela velocidade relativa de aproximação. O afastamento é esse caso. Vocês devem lembrar que aqui representa o afastamento e aqui representa a aproximação. Se ele se afastar igual ao que ele se aproximou, em termos de velocidade relativa, o coeficiente vai dar 1. Se essa velocidade de afastamento acabar sendo menor que a de aproximação, isso aqui vai dar sempre menor que 1. E vai mostrar, então, em termos de porcentagem. Se ele der 0,8, é porque ele conseguiu restituir 80%, 20% foi perdido. Entenderam isso? Então, essa é a forma de usar o coeficiente. Agora, a ideia do uso da velocidade relativa pode ser meio confuso para o aluno mexer com sinal. Então, eu deixo ela pronta. Vai ser sempre nesse aspecto. V'B, V'A, VB... Não, acho que eu errei. É VA menos VB, não foi que eu passei na última aula? VA menos VB. Isso aqui eu dei na última aula. Certeza, não foi? Oxe, a Júlia fala sim, Fernanda fala não. Cibele, uma cara de interrogação, e a Lívia tá tranquila, né, Lívia? Eu não tirei foto do quadro passado, eu esqueci. Eu fui embora. Passei, Lívia? Isso. Passei. Puxa. Tá explicado. Você não copiou a última parte? Porque a última coisa que eu copiei aqui em cima. Mas dá para ser copiado aqui de novo, tá? E é isso mesmo a equação que eu passei, não foi? Então tá. O que você precisa ficar atento é o seguinte: se eu falar que o meu referencial é positivo para cá, eu estabeleço, ó, para cá é positivo. Ou eu posso dizer o seguinte: lembra do negócio do chapéuzinho? I chapéu, lá do vetor? Se eu disser que ele está na direção I chapéu, para o lado positivo. Então, todos os vetores da velocidade da figura são positivos. Entra tudo positivo aqui, você faz a subtração. Mas se um tiver com o vetor para o outro lado, aí ele é negativo e aí você faz jogo de sinal. Tá claro isso? Se a resposta der um valor negativo, é porque você está olhando um negócio no sentido contrário. Mas não vai acontecer. Na hora que você brincar com os negativos aí, acaba dando jogo de sinal e dá um valor positivo. Tranquilos até aqui? Isso tudo da aula passada. Agora, que tipo de colisão eu tenho? Existem só 2 tipos de colisão. Uma colisão chamada elástica. Colisão elástica. E a outra colisão é chamada de inelástica. São os 2 tipos que nós temos. Elástica é uma colisão idealizada. Ela é ideal. Tá claro isso? Então, o que existe na prática é a nossa inelástica. Só que a inelástica, ela também tem uma consideração praticamente como idealizado. Não que seja totalmente idealizado, mas tende a ir. Tá? Então, nós vamos dividir a inelástica em 2 partes. A primeira, como a parcialmente
e a perfeitamente. Tem autores que fazem o contrário do que eu faço, tá? Tem autores que fazem diferente. Coloca a inelástica, parcialmente elástica e perfeitamente elástica. Dá no mesmo. Só questãozinha de nome. Mas o sentido é a mesma coisa, tá bom? No elástico, qual que é o coeficiente de restituição? Para ser elástico, tudo que acontece tem que voltar a ser o que era. Então, toda a energia que eu tenho no início, eu tenho no fim. Então, quanto que vai dar em termos de velocidade, coeficiente de restituição? Isso vai dar 1. A velocidade com que ele se aproxima vai ser a mesma com que ele se afasta. Porque a energia mecânica sofre uma conservação. Se a gente pensar em termos de energia cinética, toda energia cinética do início é igual a do fim. Beleza? Bora lá, Júlio, dá uma acordada. Agora, eu quero discutir a perfeitamente inelástica com vocês. O coeficiente de restituição dela, ele acaba sendo 0. Por isso que é uma condição ideal. Por quê? Os objetos vão colidir. E como é que isso aqui pode dar 0? Porque se os valores derem iguais, é 1. Mas para dar 0, eles têm que parar imediatamente. Tá claro isso? Se eles pararem imediatamente, isso aqui dá 0. Mas 0 dividido por qualquer coisa é 0. Fechou? Outra situação. Ao colidirem, eles não precisam parar. Eles precisam simplesmente andar juntos. Eles estando juntos, essas duas velocidades são iguais. E ao subtrair vai dar 0. Tá claro isso? Então eles podem automaticamente parar, o bloco colidindo no outro, os dois param. Eu correndo, bater com a cara na parede. Pela lógica, o que vai acontecer com o meu corpo? Ele vai voltar. Então eu tenho parte de energia perdida, porque a parede me jogou de volta. Agora, eu posso tacar um ovo na parede. O que vai acontecer com o ovo? Ele quebra e lá e fica. Entenderam? Então, isso aí é o grudar. Então, depende muito do tipo do material, da massa e tudo mais, tá? Agora, pode acontecer, do jeito que eu sou bem forte, né? Eu bater na parede, quebrar a parede e empurrar ela. Beleza? Ou seja, eu e a parede, a gente se move junto. Tranquilos aqui? Então, essa é a situação da perfeitamente inelástica. Então, a gente diz que ocorre uma dissipação da energia mecânica, só que essa dissipação ela é máxima. É a máxima dissipação que eu tenho. Toda energia cinética, ela praticamente tende a 0. Tá claro isso? Agora, o que vai ser o parcialmente inelástico? Ótimo. O coeficiente está entre 0 e 1. E o que vai acontecer com a dissipação? Não é máxima. Então eu só digo que a energia mecânica ela é dissipada. Dissipada maximamente se for perfeitamente inelástico. Ficou claro para vocês a ideia das colisões? Sim. Isso são as colisões. A gente estuda o impulso, que é a capacidade que um corpo tem de alterar a velocidade de outro corpo por aplicação de força. Se essa força que ele aplicar for somente interna, ele altera essa quantidade de movimento, produzindo uma colisão. Enfim, esse é o conteúdo de dinâmica impulsiva. Aí eu coloquei duas aplicaçõezinhas para vocês. A primeira é de uma bola colidindo com o chão. Volto a falar aqui. Você quer saber por que deu essa equação? Da onde que surgiu?
Tem uma videoaula com todas essas demonstrações. Estou devendo para vocês o link da playlist. Depois eu mando. É só uma playlist, é um link rápido. Tem toda a nossa mecânica, tirando lançamento de projétil. A única coisa que falta ali. O resto tem tudo gravado, tá lá no YouTube. Bem, então o que a gente vai analisar? Eu peguei uma bolinha. Sabe aquelas bolinhas que eu acho que até falei com vocês? Quando vocês eram mais novos, você infernizava os seus pais para ele comprar. Só para você pôr a moedinha no bagulho, girar ele e ver a bolinha cair. Aí você pegava essa bolinha, tacava dentro de casa, pingava para tudo quanto é lado, batia numa coisa e sua mãe e teu pai te xingavam. Já tiveram essa bolinha, não tiveram? Então pensa que eu pego uma bolinha dessa, eu seguro, solto. O que vai acontecer com a bolinha quando ela quicar no chão? A tendência é ela voltar. Ela volta para minha mão? Não. Então não é uma colisão elástica. É uma colisão parcialmente elástica. Tá claro isso? Pode ser parcialmente inelástica ou parcialmente elástica? Pode, tanto faz. Bem, quando ela colidir, então, ela saiu do ponto A, bateu no ponto B, que é o chão. Subiu. Não para o mesmo lugar. Então chegou no ponto C. O que ela vai acontecer depois que ela sobe? Ela desce de novo, ela volta lá para o chão, para o ponto D. Aí ela vai subir no mesmo lugar que estava em C? Não, ela sobe um pouquinho menos. Ou seja, o movimento dela é assim. Até parar. Considerando somente o movimento vertical. Ela vai fazendo isso. Quantas vezes ela pode pingar no chão? Esse é o cálculo que a gente vai fazer. Daria até para brincar, se eu lembrasse de pegar alguma bolinha, né? Uma balança e uma bolinha, porque a gente teria que medir a massa. Bem, apesar que aqui a gente vai desprezar, né, a interação da massa. Não, vai precisar achar o coeficiente de restituição pela quantidade de movimento. Pô, tinha uma mesa na bolinha. Tinha uma mesa na bolinha. Tinha uma bolinha em cima de um quadro. Só se o Batman pegou ela e botou na mesa dele. Não sei. Bem, mas vamos lá. Então, vamos fazer a análise aqui da força. Então, a bolinha ela está aqui e ela vai bater aqui no chão. Tá claro? Quando ela bate no chão, ela aplica uma força para cá. Que faz com que B tenha uma certa velocidade no ponto B. Então, ela sai com uma velocidade inicial nula, colide gerando uma velocidade B com o chão. Aí, nessa colisão, a bola faz força no chão, o chão faz força na bola. Então, ela gera uma força que faz com que a bolinha suba com uma velocidade V'. Tá claro isso? Quando ela chegar aqui em cima no ponto C, a velocidade dela no ponto C é nula, ela para. Se a velocidade dela é nula, o que acontece com ela? Ela cai. Fazendo com que aqui ela bata com uma velocidade D. Porque como eu mudei de B, poderia até mantido B e botado B duas linhas. Pode ser, né? B, duas linhas. Seria a segunda colisão com o chão. Tranquilos? Aí ela poderia ter mais um processo em que daqui ela faria uma velocidade B, seria 3 linhas, fazendo ela chegar numa outra altura. Uma altura D. Em que aqui a velocidade em D ela é zero de novo. Tá claro isso? E ela vai diminuindo. A questão é o seguinte: quantas colisões ela dá com o chão?
Então, é uma forma de resolver. Dá para a gente calcular. A altura, a gente pode pôr 0. Você vai trabalhar com exponencial. É que eu não sei se vocês já aprenderam. Já, sim. Equações exponenciais, você já sabe. Agora, a gente pode determinar qual que é a altura da última colisão dela. Qual que é a altura da última colisão? Quantas vezes ela pingou? Você solta e conta. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a quinta colisão ela parou de subir. Então, da quarta para a quinta, que altura que foi? Basta simplesmente pegar a altura total aqui e calcular o coeficiente de restituição. E saber quantas vezes ela quicou. Como calculo o coeficiente de restituição? Aqui. Entenderam? Só que para calcular aqui, eu preciso das velocidades. Então, eu teria que saber qual é a última velocidade com que ela bate. É difícil de medir. Então, é muito mais fácil a gente determinar, na prática, quantas colisões ela dá no chão. Entenderam? Até o H0. Aí você considera a última colisão com uma certa velocidade, usando o Torricelli. Você acaba encontrando. Mas está aí. Esta é a forma da gente determinar a quantidade de colisões que ela é capaz de dar no chão. Beleza? Essas demonstrações de matemática aqui, elas vêm junto de energia mecânica, da energia cinética, potencial gravitacional, potencial elástica. Elas andam juntas, tá? E vamos agora falar da última aplicação, que é o pêndulo balístico. Aí, ó, bonito. Bem, já ouviram falar de pêndulo balístico ou não? Não? Antigamente, os estandes de tiro para determinar a velocidade de projétil davam um tiro atingindo um bloco, de maneira que a bala ficasse dentro do bloco e esse bloco subisse. Então, conforme a altura com que esse bloco sobe, dá para saber a velocidade com que o projétil saiu. Física. Então, a ideia está aqui ilustrada. Eu tenho uma arma que eu efetuo um disparo. Esta bala chega e vai colidir com esse bloco. Então, inicialmente, o bloco está parado. O que a gente faz? Quantidade de movimento. O que eu tenho antes, eu tenho que ter depois. Entenderam isso? Antes, massa do projétil, velocidade do projétil. Massa do bloco, velocidade do bloco, que é 0. Então, antes eu só tenho MP e VP, beleza? Depois, o que acontece quando colide? As duas passam a caminhar juntas. Caminhou juntas? Perfeitamente inelástica. Que andou junto. Então, a gente não tem o coeficiente de restituição ali para ser trabalhado. A gente simplesmente vai olhar a questão de energia. No fim, ela tem as duas massas somadas e a velocidade desse bloco, uma velocidade de um conjunto. Tá claro? Então, o que ela faz? Ela sai daqui e sobe nesse ponto. A velocidade que esse conjunto tem é a que ele adquire no começo. Tá claro isso? Porque na hora que a bala colide, o bloco sobe. Então, a velocidade da colisão faz o bloco subir. Só que na hora que o bloco atinge essa altura H, o que acontece com ele? O bloco para. Então, a energia cinética do conjunto vira energia potencial gravitacional. Energia cinética, mv² sobre 2. E a energia potencial, mgh. Tá claro isso? Como os dois estão andando juntos, as massas são iguais, é o quarto. Ficaria v² sobre 2 igual a gh. Então, aquela velocidade do conjunto é a raiz de 2gh. Confere? Então, quer dizer que a quantidade de movimento antes era mp/vp, igual a quantidade de movimento depois, a soma das duas massas, velocidade do conjunto. Só que a velocidade do conjunto, 2gh. Essa é a expressão. Se eu passo o mp para cá, ó, mp/vp que eu tinha antes, soma das massas, velocidade do conjunto. Pela conservação de energia, a velocidade do conjunto é 2gh. Entenderam aí mentalmente? Mas tem a dedução na videoaula.
Aí eu faço até mais bloquinhos, tá em 3D, só que a arma tá meio feia, não tá bonita que nem essa. Mas de toda forma isso não é o de menos. Mas está tudo bonitinho desenhado e demonstrado etapa por etapa. Então dá para eu saber qual é a velocidade do projétil, ou, já conhecendo a velocidade do projétil, eu sei que é a altura que o bloco pode subir. Ou, medindo, já sei, sei lá, estou com uma arma calibre tal, a velocidade dela é 200 metros por segundo. Quando ela atinge aquele bloco, o bloco sobe 20 centímetros. Qual que é a massa do bloco? Qual que é a massa do projétil? Também dá para determinar. Então, ao invés da gente ficar usando muita matemática para deduzir isso, a gente já tem algumas expressões meio que diretas para vocês. Então, muito dessas equações que a galera passa e se fica decorando, não precisa. Você precisa do conceito básico. Qual é o conceito básico que eu resolvo aqui? Quantidade de movimento se conserva. MV antes igual a MV depois. Se tiver 2 blocos, 2 MV de cada um, MV de cada um, né? 5 blocos, 5 MV aí para cada um. O que eu tenho depois também é mantido. E a quantidade de movimento? Você tem cinética, porque todo mundo se move. Depois, o que acontece? Você analisa em termos de energia. Se você sabe fazer isso, você resolve tudo. Se é difícil para trabalhar, tem algumas equaçõezinhas que já pode decorar. Beleza? Vamos então trabalhar alguns exercícios, fechamos a nossa teoria aqui. A velocidade do projétil é constante até colidir. Na hora que ele colide no bloco, aí o bloco e a bala adquirem uma velocidade que sobe. Aí é constante até ele parar. Quer dizer, constante não, a velocidade ela vai diminuindo, sendo transformada em altura, né? Então, aí, aqui ele já não tem mais velocidade. Eu teria que fazer 2 etapas. Uma etapa antes de atingir o H, esse bloco indo em movimento, porque quando ele atinge H, ele para. Entendeu? Teria que ser uma terceira figura. Você teria isso aqui, ó, rapidamente fazendo. Paradinho. Depois, um pouquinho mais inclinada o projeto. Depois, bem mais inclinado. E ele parado. Entendeu? Então, aqui o projétil está sozinho. Aqui ele colide, essa é a velocidade do conjunto. Aqui a velocidade do conjunto é 0. Eu só engoli essa etapa e botei num desenho só. Entendeu? Só para não... Por causa do espaço ali. Acabei fazendo um desenho muito grande. Mas tá aí, crianças. Mais alguma dúvida? Bora exercitar. Bora exercitar. Olha. Peraí, fala de novo que eu tava... Uhum. Tinha uma hora que a velocidade foi constante, né? Sim. Acontece, então, a velocidade potencial. Ela se torna constante. Você vai perdendo aquela energia altíssima, aí você tem essa energia cinética, ela vai reduzindo até um valor que ela fica constante, e essa energia cinética, ela vai sendo integralmente convertida em potencial gravitacional. A velocidade não muda, mas aquele valor de 100 ele vai sendo virado em mgh. Porque no próximo instante a velocidade é a mesma, só que a altura diminuiu. No outro instante a velocidade é a mesma, só que a altura diminuiu. Então você vai tendo tipo, cinética mais gravitacional é igual àquele total. No outro instante, cinético mais gravitacional é igual ao total. Você vai indo até lá. Só que aí você tem que considerar as dissipações, né? Você não tem a conservação, aí você tem sempre uma energia dissipada por meio. Então, tipo, cinética é igual a potencial mais uma dissipada. Cinética é potencial para aquela altura mais uma dissipada que é maior. Tudo isso vai dando sempre igual para a cinética. Você entendeu? A velocidade não muda até você cair. Então, a energia potencial gravitacional, ela está com valor alto, ela vai reduzindo até chegar no chão a 0 e toda aquela energia depois vira dissipada. E assim, você está caindo, sua energia mecânica, ela é a cinética que você tem, somada à gravitacional, quando você está caindo. Só que
a sua energia mecânica ela vai dissipar. Então, a energia mecânica que você tem lá no começo, quando você pulou, eu tenho que, na verdade, tem que tirar lá do fim. Entendeu? Aí o que acontece? Essa daqui é uma energia cinética. Quanto ela vai aumentando, aqui que é uma gravitacional, ela vai diminuindo. Entendeu? Na hora que isso aqui vai tendo um valor que vai sendo dissipado, vai jogando fora. Aí chega um valor que isso aqui fica constante. Então quer dizer que para isso aqui diminuir, esse cara tem que começar a aumentar. Entendeu agora? Mas é uma pergunta interessante, Júlia. Como a gente está muito acostumado a desprezar resistências duais, não tem essas explicações. Página, deixa eu abrir minha apostila. Minha apostila. Eu. Dinâmica impulsiva. Botei um desenho bonitinho do bloquinho e tal. Pra vocês olharem lá depois. Tem a dedução no material de vocês, tá? Achei que eu não tinha colocado. Página 79. A questão é da FUVEST, feita por um ET. ET 2022. É que eu não me lembro o que é o ETE. Mas, tipo, é como se fosse um órgão, alguma coisa assim, uma faculdade tecnológica que a FUVEST faz vestibular para eles, entendeu? A FUVEST não necessariamente é só USP. Ô, meu Jesus. Fala o seguinte, ó, um projétil de 5 gramas é disparado horizontalmente contra um bloco de madeira de 495 gramas, que estava em repouso sobre uma superfície horizontal. Após uma colisão totalmente inelástica, que é perfeitamente, o bloco é lançado a 2 metros por segundo na mesma direção e no sentido inicial do projétil. A velocidade do projétil antes do choque era d. Então ela fala o seguinte, tem um projétilzinho caminhando. E tem um bloco. O projétil tem uma certa velocidade, enquanto o nosso bloco, a velocidade é nula. Tá claro isso? Essa é uma situação antes. O que vai acontecer depois? Segundo problema. O bloco tem um projétil aqui enfincado nele. E passa, então, a ter o movimento, que é uma velocidade CJ, conjunto. Beleza? Tá claro isso? Sabendo que
a massa do projétil é 5 gramas, a massa do bloco 495 gramas. Qual é a velocidade do projétil quando o conjunto se moveu em 2 metros por segundo? Aqui é o depois. Numa colisão totalmente elástica. O que eu sei? Que o somatório da quantidade de movimento antes tem que ser igual ao somatório da quantidade de movimento depois. Antes, m do projétil, velocidade do projétil, massa do bloco, velocidade do bloco, tudo vetor. É igual depois. Como a colisão é totalmente elástica, projétil e bloco andam juntos sobre a velocidade de conjunto. Tá claro aqui a forma de trabalhar com isso? Inicialmente, o bloco não tem velocidade, ele está em repouso. O sentido que eu vou adotar como positivo é para a direita. Então eu não tenho sinal negativo nenhum, porque os blocos estão indo todos para a direita, de acordo com o meu desenho. Isso quer dizer, então, que a velocidade do meu projétil nada mais é que pegar a massa do projétil mais a massa do bloco, dividir pela massa do projétil e multiplicar pela velocidade do conjunto. Isso aqui parece alguma coisa? Parece algo que eu tenha passado agora, isso aqui ou não? Ó. Qual que é a diferença dessa para essa? É que o meu bloco, ele só caminhou reto e ele já deu a velocidade. Aqui não, a velocidade do bloco virou altura, por isso que fica 2GH na raiz quadrada. Entenderam? A equação é a mesma. Então a gente tem que a velocidade do projétil fica. Quanto que dá a massa do projétil mais a massa do bloco? 495 com 5, deu? 500 gramas. Qual é a massa só do projétil? 5 gramas. Grama em cima, grama embaixo, corta. Velocidade do conjunto? 2. Quanto que é 500 dividido por 5? Eita, calculadora assim não. 500 por 5 se faz de cabeça. Dá 100 vezes 2. Velocidade do projétil é de 200 metros por segundo. Crianças, há uns 3 ou 4 anos atrás, caiu um exercício bem semelhante no Enem. É assim que resolve colisões. Fácil, né? Fácil. Diga que é fácil, que é lindo. Olha para a física e fala, eu te amo, física. Você é linda. Eu te amo e necessito de você na minha vida. Não é assim? Tem coisa mais bonita que a física? Rapaz do céu. Não. A gente está falando de coisa boa. Biologia é feio demais. Sério, você pega lá, qual é o nome dessa planta? Tem 15 letras, 2 é vogal, você não sabe nem falar que ele tem. Então, é uma... Aí você vai procurar dente de leão. Porra, é que esses nomes cabulosos, cara. Tá vendo? A física não tem essas coisas. A física é assim, ó. Ah, deu certo. É lindo. É lindo.
Só mexe lá nas leis de Mendel, que é a parte mais fácil da biologia. Fator RH, recessivo, dominante, fenótipo, genótipo. Olha, isso é moleza. Faz aquele diagraminha bobinho. A, B, B, A, B, B, B. Aí faz aquele grandão da segunda lei. São vários. Chique, aqui eles fazem as continhas de porcentagem. Depois você entra lá no fator RH para saber o que cada um vai. Ah, é lindo, velho. Mas depois que você fez o fator RH, aí você faz aquela tabelinha, o positivo, o negativo, a B, A. É muito bonitinho. Biofísica, você entender os órgãos do corpo produzindo os aminoácidos, o que energia que isso dá. Pura física, cara. Entendeu? Aí você pega esses negócios de nome de plantinha, nome de micróbio, Deus o livre. FMC, crianças. Não me lembro de onde é. É faculdade de medicina de algum lugar. Então, não acho que seja Ceará essa. De Corumbá, né? Caruaru, no Recife. Cuiabá. Não lembro de onde é FMC. Nossa. Um tenista rebate uma bola de tênis de massa 6,10 a menos 2 kg, que lhe foi arremessada pelo seu adversário. A bola atinge sua raquete horizontalmente com uma velocidade de 70 metros por segundo. Ao ser rebatida, a bola retorna também horizontalmente, porém em sentido contrário, com uma velocidade de 50 metros por segundo. Sabendo que durante o processo de rebatida a bola permaneceu em contato com a raquete por um tempo de aproximadamente igual a 6,10 a menos 3 segundos, a intensidade da força média exercida pela raquete do rebatedor sobre a bola é? Então é o seguinte, vamos tentar fazer mais ou menos assim? Temos uma raquetinha de tênis, ó. Cara, que desenho de merda. Horrível. Raquete de mata-mosca. Ô, professor, tem necessidade? Não, nenhuma, mas eu só queria fazer isso mesmo. Entendeu? Então tá aqui, ó, a nossa raquetinha. E tá vindo uma bola de tênis para colidir com ela. Ah lá, hein? Ó. Alas, hein? Tem quem desenha uma bola de tênis melhor do que eu, ó. Rapaz do céu, hein? Esta bola de tênis, ela tá vindo aqui, ó. Uma certa velocidade. Aí, ó, até a fumacinha da bicha tem ali. Bem, aí ela vai colidir com a raquete.
Vamos colidi-la com a raquete. Necessidade nenhuma de fazer isso, só pela graça de fazer mesmo, tá? Colidiu com a raquete. O que aconteceu, ó? Filho da... Aqui vai estar a bolota. Aí, agora sim. Colidiu ali. O que vai acontecer depois desta colisão? Ela vai voltar. Então agora façamos a raquete de novo. Fechou? E lá volta a bolita. Só que agora o movimento da bolita ele é contrário. Velhinha. Pronto, identificaram aí o que aconteceu? Show! Por que eu tive que fazer isso? Porque é meio obrigatório. Precisava ter feito a raquete, só a bolinha estava bom demais. Porque é importante que no momento ela vai num sentido e depois ela está indo em outro. E eu preciso definir um valor positivo para isso. Então o que eu vou dizer? Que o meu positivo é para cá, ó. Por causa do depois dela, mas só porque eu quero. Tá claro isso? E aí ele quer saber qual é o impulso, não, qual é a força média, né? Então a gente tem que o impulso médio, ele é calculado como a força média vezes o intervalo de tempo.
Mas eu sei que o impulso médio representa uma variação média na quantidade de movimento. Não foi isso que a gente aprendeu? Ou poderia ter usado a segunda lei de Newton, mas que vai sair daqui, em que se o impulso é força média vezes o tempo e quantidade de movimento é ΔV, consegue enxergar isso? A variação da quantidade de movimento é m vezes ΔV. O impulso, ele é força vezes tempo. Eu passo aqui dividindo como tempo. Segunda lei de Newton. Força é massa vezes aceleração. Beleza? Bem, essa força aqui então fica. Qual que é a massa mesmo da bolinha? Quilogramas? Então, de boa, não precisa transformar. Qual é a velocidade que ela traz aqui? 70 metros por segundo. O que acontece mais? E o intervalo de tempo, não, aqui, o intervalo de tempo dessa interação, 6, 10 a menos 3 segundos. Ele quer a força média trocada aqui. Confere? Tá vendo como que acabou meio que sendo importante os desenhos? Porque a gente entende, inicialmente tinha isso, no final teve isso. Então, essa interação intermediária, o que permitiu? A massa já está em quilograma, 6, 10 a menos 2. Variação da velocidade, não esquece, é a velocidade final, que é linha, menos a inicial. Inicial é o que ele vinha, isso aqui é o início, e isso aqui é o fim. Então vai ficar a velocidade linha de 50 menos a inicial, que é de menos 70. E isso tem que dividir o tempo, que é de 6, 10 a menos 3. Tá de boa para vocês ali o que foi feito matematicamente? Já, você já consegue fazer, só queria deixar indicado. Massa não mudou, quilograma, velocidade final é 50 positivo, menos a inicial, que é 70, mas ela é negativa. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? 6 embora com 6. Ficou 50 com 70, 120. O 10 a menos 2 não mudou, sobre 10 a menos 3. Não é isso? 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 3 dá 10 a primeira. Isso dá 1.200 newtons. Só que acho que está em notação científica, não está? E aí, 2 deu? — 1,2 vezes 10 a terceira, letra E. Tá batendo? Feito. Questão 2, letra E. E a nossa terceira questão se refere à escola naval.
Ixi, só esse pedacinho não vai dar não, hein? Conforme a figura abaixo, um canhão inicialmente parado sobre uma superfície sem atrito aponta numa direção que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal e atira uma bala de 60 kg, cuja velocidade na boca do canhão é de 400 metros por segundo. A massa do canhão é 1.000 kg. Após o tiro, o canhão desliza sobre a superfície sem atrito e depois entra numa região com atrito cinético de 0,60. De acordo com os dados, calcule a distância em metros percorrida pelo canhão na região com atrito até chegar ao repouso. Acho que não vai dar. Você sabe o que é toque, né? Ó, eu vou ter assim, ó. Então a gente tem um canhãozinho. Que vai soltar um projétil aqui para trás. Beleza? Ele solta esse projétil com uma velocidade assim, de maneira que isso tenha um ângulo formado ali. De boa? Então esse canhão, ele acaba chegando aqui. Com uma certa velocidade de recuo. Isso está claro para vocês? Que o fato do canhão atirar o projétil para cá faz com que o canhão vá para trás. Então o canhão ele tem essa velocidade de recuo. Beleza? Aí ele chega numa região toda rugosa que tem atrito. Até que ele para. Que distância é essa? Conseguiram interpretar isso? Ficou claro agora com a explicação? Isso aqui tem um atrito. E ele vai atirar a bala. Jogou a bola para lá. Ele vem para trás. Quando ele chega aqui com uma velocidade, ele encontra uma região com atrito e começa a parar ele. Que distância que ele anda até parar? O que ele forneceu para nós de dados? Ó, aqui eu vou pôr VP, velocidade do canhão, 0. Que dados que ele forneceu para a gente? A massa do projétil, não forneceu? Quanto? O projétil tem 60 kg. Ele forneceu a massa do canhão? Massa do canhão, 1.000 kg. A velocidade do projétil. Só que está sobre um ângulo de e um Mi cinético de 0,6. Só isso de dados? Aí eu G igual a 10. De lei.
Então, o que a gente vai ter aqui para pensar? Primeiro, somatório da quantidade de movimento antes é igual ao somatório da quantidade de movimento depois. Então, vou definir aqui como situação 1, situação 2, situação 3. Beleza? Então, a gente está olhando isso de 1 a 2. Tá claro isso para vocês? O que aconteceu de 1 até 2? Conservou a quantidade de movimento. Bem, inicialmente, eu tenho massa do projétil velocidade do projétil e o canhão está parado. Não, inicialmente estava todo mundo parado, não era? Isso que eu estou pensando aqui, estou tentando lembrar. Aí eu estou fazendo o desenho, não está fazendo sentido. Vou fazer assim, ó, para vocês entenderem. Deixa eu apagar aqui, ó. Ótimo. Beleza? Velocidade 0, velocidade do projétil 0. Depois que ele pega o projétil, joga ele para cá, com a velocidade do projétil, que forma esse ângulo. Aí, fechou? Ótimo. Então, inicialmente, isso é 0. Isso aqui vai dar massa do projétil, velocidade do projétil, menos... Ah, filha da mãe, que deu paninho. Aqui. É que eu preciso economizar espaço para usar aqui, ó. 0 é massa do projétil, velocidade vetorial do projétil, mais massa do canhão, velocidade vetorial do canhão. Aí, agora sim. Só que eu vou economizar uma linha, tá bom? Zero, massa do projétil, vezes, o que vai ser a velocidade do projétil? É a velocidade dele, que é negativa. Eu vou adotar o sentido positivo para cá, beleza? Porque o canhão continua movimentando para lá. Ela é negativa da velocidade dele, cosseno de 60. Beleza isso aqui? Deixa eu agachar mais e escrever isso aqui melhor. Tá agachado, ó. Eu tenho 0. Isso tem que ser igual massa do projétil, que multiplica a velocidade do projétil. É a velocidade que ele tem, cosseno de 60. Tá claro isso para vocês? Porque ó, a velocidade dele está inclinado de 60 graus. Eu vou projetar ela na direção horizontal. Quando eu amasso o ângulo, cosseno por reguinha boba. Isso aqui vai dar mais a massa do canhão, velocidade do canhão que eu preciso. Então, por economia, ficou assim. Velocidade do canhão é a massa do projétil pela massa do canhão, velocidade do projétil, cosseno de 60. Fechou? Entenderam isso? Eu passei esse cara... Passei esse cara todo para lá positivo,
ficou esse cara aqui. Aí a massa passou lá embaixo dividindo. De boa? Agora, em termos matemáticos, nós temos que a velocidade do canhão ficou massa do projétil 60 pela do canhão de 1000, que multiplica a velocidade de 400. Qual que é o cosseno de 60? Meio. Ó. Um, dois, três, 1, 2, 3. Fechou? Então ficou 6 vezes 4, 24 vezes meio. Então a velocidade do canhão foi de 12 metros por segundo. De boa? Ou seja, ele chegou aqui com 12 metros por segundo. Podia ter reduzido isso daqui, né? Que triste. Aí o que eu vou aplicar para descobrir o tanto que ele deslocou? O trabalho da resultante é a variação da energia cinética. Beleza? Bem, trabalho da resultante é menos força de atrito vezes o deslocamento. Variação da energia cinética, m v final sobre 2, menos m, o v0 inicial, que é o recuo. Essa daqui é a velocidade de recuo, né? REC, que é o que eu chamei depois. REC, recuo. Velocidade de recuo, dividido por 2. De boa? Então, o trabalho da resultante só está atuando o atrito para parar ele. Variação da energia cinética. Isso aqui é 0. Porque ele para no final. Portanto, esse deslocamento que ele tem, ele ficou massa, velocidade de recuo, dividido por 2 vezes força de atrito que passou para lá. Força de atrito, μ vezes a normal, que é o peso do canhão, massa vezes gravidade. Então, só para lembrar... Isso ficou sendo μ vezes normal, e normal igual peso na figura. Beleza? Por isso ficou μ vezes mg. Substituindo valores, massa vai embora, que seria a massa do canhão, e a força de atrito é o peso e a massa do canhão. Fica a velocidade de recuo, que é 12, sobre 2 vezes o μ, que é 0,6, que vocês disseram, vezes 10. Seguinte, 12 dividido por 2, 6, lá em cima. 0,6 vezes 10. 6. 6 dividido por 6. Sei lá se deu isso, se não deu, é por causa do... É por causa do meu cálculo esmagado. Então, é 12, meu amor. Só que é 12 ao quadrado. Ótimo. Então, por isso. Porque vai ficar 12 vezes 12. Aí 12 com 6 dá 6. Lá embaixo dá 6 quarta, sobra um 12. Distância de 12 metros. Caralho, que foda de fazer um exercício desse
bonito nesse pedacinho. Um exercício mongol desse tamanho. Que ódio. Esse aqui é bonito, hein? Ficou bonito, né? Vamos? Ou não dá tempo? Vocês não querem? Eu sou o Uber. Vocês mandam eu dirigir. Tá, deu 12 metros, deu que alternativa? Eu podia ter feito isso aqui, ganho uma linha aumentada a questão, terminado isso na questão. Porra. Sempre dá errado o que a gente pensa, né? Fez o quê? Eu também acho que quem escreve com 2 mãos é esquisita, obra do coisa ruim. Não, eu escrevo com as 2 mãos. Escrever com uma mão, pegar o lápis e escrever com a outra. Mas isso é normal, quem não consegue? Ah, tudo bem, mas você consegue. Eu também. Com essa mão aqui a letra é linda, com essa mão aqui é retardada. Mas eu escrevo com as 2. Eu já testei, mas não lembro mais. Vocês que sabem. Vocês querem que eu faça os exercícios faltosos, eu faço. Se quiserem que eu grave videoaulas deles resolvidos, eu gravo. Se quiserem... O que vocês quiserem? Ó, o que vocês querem? Ó, presta atenção. Ó. Aí, ó. Viu só? Eu escrevo com as 2 mãos. As 2 ficam iguais, ó. A mão direita e a mão esquerda. Quem é míope vê tudo idêntico. Tem óculos. Eu não sei nem de direito que é cursivo. Eu desaprendi, eu sei meu nome. Acho que é assim, né? É assim que é minha mão cursiva, ó. Mas não sei escrever, não. Feito, jovens. E aí, vamos ficar fazendo exercício ou vocês querem ir embora 7 horas? Júlia. Encerramos essa aula por aqui. Beijo no cérebro. E me filmaram ali gravando. Me filmaram gravando, ó. Nada a ver o que eu falei. Me filmei escrevendo com a mão direita e com a mão esquerda.